Aleluia. Glória. Vamos adorar ao Rei. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. Rei da glória, poderoso Deus. A terra treme sua voz e nos deixa maravilhados. Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, você é livre. Traz paz ao caos do homem, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia. Oh, glória! Esse nosso Jesus é maravilhoso. A graça dele nos é suficiente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é aquele que todos os dias está conosco.
O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim. Você crê nisso? E você tem tido lutas, situações, guerras, como todo cristão. É normal, querido. Faz parte da nossa vida. Mas eu preciso te dizer algo. Tem um segredinho aí. Nós vencemos as nossas guerras em oração. Você crê? Aleluia! Aleluia! É assim que nós lutamos as nossas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, presença dos que são contra mim. É o salmo que está dizendo. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio, a morte venceu, a voz levantarei em louvor pelo assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, oração, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. O vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras.
Jesus, nós cremos em Ti. E é por isso que nós continuamos. E é por isso que nós servimos a um Deus tão, tão poderoso. Obrigado, Jesus, que mesmo assim tão pequeno, não merecedor, não somos, mas o Senhor mesmo assim nos vê e nós podemos crer nesse Deus. Aleluia. Oh, Jesus, diga a Ele, Senhor, escuta o nosso clamor hoje. Vem, Senhor, ouve as minhas questões, ouve os meus medos, ouve a minha dor, porque o Senhor te vê. Aleluia. Não vou me abalar em teus braços.
tempo. Em todo tempo nós cremos, Senhor. Aleluia, e nós adoramos esse Rei. Nós adoramos a esse Cordeiro que se entregou por nós numa cruz. E Ele é digno. Ele é digno. Apocalipse diz que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, seja a glória, seja o louvor, o domínio para sempre, pelos séculos dos séculos. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Diga assim: Jesus, Tu és poderoso. Não há nada impossível diante dEle. Esse Deus é poderoso. Você tem situações, você tem necessidades hoje. Ele está aqui. Coloque-se diante do Rei. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Oh Deus, ao que está sentado, renda-se a Ele nesse momento, no trono. Coloque a tua adoração. E ao Cordeiro, oh Jesus, seja o louvor, seja a honra, seja a honra. Diga ao Senhor: seja a glória e o domínio, seja o domínio, poderoso pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra ao único que merece. Seja a glória
diferente de Ti. Ah, Senhor, visita, porque nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ah, Senhor, nós sabemos que não há outro além de Ti, que o único meio é o Senhor Jesus. É através da oração, é lutando com o Senhor, mas o Senhor não perde batalhas. Ele é poderoso. Aleluia. Poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Queridos, vamos lá então, vamos seguir na mensagem dessa noite. Como eu falei, nós tivemos uma celebração maravilhosa de manhã, não está sendo diferente aqui hoje à noite, e eu creio que o Senhor falará muito, muito ao nosso coração, muitas coisas o Senhor quer falar conosco, e eu quero trazer uma mensagem que o Senhor trouxe mesmo ao meu coração essa semana, e eu estive orando e falando com Deus, e realmente foi algo muito forte, e eu queria compartilhar com você daquilo que o Senhor falou comigo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre a presença de Deus. Decida permanecer na presença. Tá aí? Pode colocar quando puder, estiver pronto, pode colocar para mim, por favor. Queridos, nós estamos vivendo, isso não é novidade, isso não é novo, mas estamos vivendo dias de um mundo muito frenético, desafiador, com uma cultura de resultados, que tem que dar certo, não é? Hoje é difícil você ver uma pessoa falar para você, não, você tem que parar um pouquinho, você tem que parar, você tem que analisar. Hoje não, quanto mais você produz, mais você é bem sucedido, mais você funciona, mais você tem valor. Na verdade, existem coisas na nossa vida que nós vamos aprendendo, e quanto mais maduros nós somos, mais nós vamos aprendendo com a vida, com as circunstâncias e com a situação. Sábio é aquele que aprende com os erros, é aquele que aprende com seus próprios erros e com os erros dos outros. Então, nós podemos extrair muitas lições da nossa vida, não é? É aquilo que eu sempre falo. Albert Einstein diz assim: não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, na nossa vida nós aprendemos com as portas fechadas, com as portas abertas, nós aprendemos com os erros, nós aprendemos com os fracassos, nós aprendemos com as dificuldades, mas também aprendemos com as conquistas. Então, diante disso, da nossa vida, como eu disse, quanto mais maduros, mais nós vamos ter percepções da vida, cresceremos no Senhor, cresceremos como pessoas, cresceremos como pais, cresceremos como servos de Deus, enfim, nós vamos crescer em todas as esferas. E eu aprendi que um dos pilares da nossa vida, que é assim, inegociável, que todos nós passamos, é a questão do começo. Antes disso, eu quero ler com você esse texto que está em Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Esse texto é um texto onde Jesus se reúne com os seus discípulos, estava com eles alguns dias, e Jesus senta na mesa e diz aqui, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, foi incisivo. Qual foi a ordem de Jesus? Está aí, permaneçam ou não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual falei a vocês. Jesus já tinha falado outras vezes sobre o derramamento do Espírito Santo.
ele já estava preparando os seus discípulos para que quando ele fosse subir aos céus, os discípulos, eles entenderiam, compreenderiam. Não foi bem assim, mas nesse texto de Atos, Jesus disse: olha, preste atenção. A Bíblia diz que quando Jesus comia com eles, Jesus disse: esperem, fiquem em Jerusalém, porque esperem ali para que a promessa do derramamento do Espírito Santo, a qual vai acontecer, venham sobre vocês. Qual é a palavra-chave que Jesus diz ali? Esperem. Se nós, como cristãos, e você que está hoje conosco pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você tem que entender que na vida cristã, se você escolher viver a vida cristã, nós vamos passar por alguns processos. E aí sim, vem o primeiro processo de começar. Nesse processo de começar, eu sei que vários aqui começaram algo na vida e não conseguiram concluir, falharam em algumas tarefas, não avançaram, perderam oportunidades, foram feridos no processo e feriram também, desistiram de algo ou de alguém no meio do caminho. Nós fizemos coisas que não deveríamos, às vezes trilhamos caminhos que não era para nós, que não era para você, e muitas vezes nos sentimos inúteis, sem esperança, nos sentimos incapacitados, e ali nós pensamos em retroceder, com medo de começar de novo. Entenda uma coisa, a questão da nossa vida não é quantas vezes eu caio, mas quantas vezes eu me levanto. E aqui, eu tenho uma notícia boa para te dar. A notícia que eu tenho para te dar é que você ainda está vivo e Deus ainda tem recomeços para você. Mas você não vai recomeçar do mesmo jeito que da outra vez. Então, o começar na nossa história, na nossa vida, é extremamente importante, porque hoje nós podemos começar algo novo com Deus, deixar Deus nos ajudar a fazer algo novo e melhor. Por isso, quero te dar uma boa notícia: se você está vivo ainda, você ainda tem condições de ver algo novo e algo muito melhor em Deus. Amém? Segunda coisa é parar. Ali ó, parar, dar uma pausa. Uma das coisas que eu aprendi é que parar não significa desistir. Parar, ou falar de parar, numa sociedade totalmente pragmática, frenética, sobre resultados, como eu já falei, né? Pedir para a pessoa parar é uma ofensa para muitos. Só que nós precisamos entender que parar é discernir as coisas, é analisar a circunstância, é observar. Tem gente que não consegue mais observar. Parar significa ponderar, porque quando eu paro, eu tenho aquele tempo de digerir as coisas, de observar, de discernir o que está acontecendo ao meu redor. Não é só avançar, 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 não é só começar, mas precisamos parar. E diante daquilo que eu estou falando, tem muitas pessoas aqui que precisam ou se sente com esse sentimento de que realmente precisa ter uma parada estratégica. Não, eu preciso parar, porque eu estou no automático, e eu preciso parar para analisar, para discernir as estações, o tempo e aquilo que Deus quer fazer. Outra coisa
é o avançar. O avançar é a consequência de um pit stop bem feito. Eu falei de manhã, vou falar de noite, aqui à noite também. Eu sei que tem irmãos aqui que gostam muito de Fórmula 1. Quem gosta de corrida de Fórmula 1? O Álvaro, a Sofia, o Chico, né? Já nem se fala, o Jonatas, o Victor, né? A Andressa, o Neemias também, o Everton. É assim, eu gosto, mas eu sempre durmo. Então, eu não sei te dizer assim, não sei quem está na alta aí, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, isso eu sei, eu posso te garantir, que tem o pit stop. O pit stop é para quê, queridos? É para trocar o pneu, é para abastecer, para ver se o carro está tudo bem. E eu já vi também alguns carros da Fórmula 1 passarem no pit stop, derem problema de não abastecerem o conteúdo, a quantidade certa, ou então fizeram a troca de pneu errado, ou não deu certo a troca de pneu. O que vai acontecer com o carro? Vai dar problema lá na frente. Mas quando um pit stop é bem feito, parou, trocou o pneu, colocou um novo, abasteceu certinho, vai com Deus, filho. As paradas são necessárias, mas tem gente que tem medo de parar. Quando um pit stop é bem feito, nós precisamos também entender que os nossos pneus precisam ser trocados, nós precisamos fazer uma calibragem, nós precisamos ver o óleo, nós precisamos corrigir a rota, nós precisamos abastecer. E tem gente que está numa corrida tão frenética, que não está percebendo que a sua casa está sendo destruída, que a sua família está sendo destruída, que a sua vida espiritual já foi. Por quê? Porque está somente avançando, querendo ganhar, querendo fazer, e Deus está dizendo: para. Avançar é importante, mas depois do pit stop, quem para, avança, quem só avança, não para. Então, para avançar é importante. Outra coisa extraordinária é aquilo: se Deus está pedindo para você ir, vai porque Ele paga a conta, porque Ele sustenta. Mas se for Ele que pediu para você avançar, não vai querer fazer as suas coisas da maneira que você quer. Eu acho que é assim, eu vou fazer, é aquela coisa, irmãos. Nós primeiro fazemos, depois consultamos a Deus. Não, primeiro consulte a Deus, para depois Ele dar o aval dele, e aí a gente segue. Outra coisa, depois de avançar, é servir. Queridos, servir pessoas não é algo natural, porque o natural é ser egoísta. A nossa carne nunca melhora. Se não for uma obra de Deus em nós, nós não temos prazer de servir as pessoas. Nós não temos prazer de ver outra pessoa, promover outra pessoa no nosso lugar. Servir é fazer com que a pessoa seja promovida. Servir é fazer com que a pessoa alcance níveis que você já passou, foi bem sucedido, agora você celebra com ela o sucesso dela também. Isso é servir. Então eu aprendi que, por natureza, somos egoístas, mas isso precisa ser sepultado na nossa vida. Isso precisa morrer em nós, porque se não morrer em nós o egoísmo, nós vamos reproduzir isso e vamos continuar perdidos. E eu aprendi, queridos, que só existe uma vida, e essa vida antiga precisa morrer. E preste atenção numa coisa que eu quero ensinar você, para nós melhorarmos e sermos melhores cristãos. Preste atenção. A vida cristã, ela sempre aponta para Jesus. Tudo que a gente está fazendo aqui, é para Jesus. A Keila está servindo ali no quadro maravilhoso, depois a gente vai mostrar para vocês, através do dom que ela tem, que Deus deu a ela. O meu irmão que está dos bastidores filmando, Deus deu o dom para ele, tem uma equipe aqui servindo. Os irmãos que cantaram aqui não são estrelas, sabem disso, estão aqui para servir vocês.
Eu estou aqui para servir vocês pregando. Os irmãos que estão na porta estão aqui para servir vocês. O baterista serve vocês. O pessoal do Decolando serve vocês. Isso é o reino. Então, para isso tudo acontecer, 2 cultos no domingo, precisa de gente, e gente disposta. Então, servir é realmente abrir mão da sua própria vontade. Entenda, se o cristianismo, se a Bíblia, se o Evangelho aponta para Cristo, algumas coisas também nos ensinam e nos apontam à morte. Por exemplo, o batismo. Nós vamos ter logo um batismo. Pessoas que sepultam a sua antiga vida e nascem para Jesus dizendo: eu não só aceitei Jesus da minha boca, para não ficar da boca para fora, mas eu aceitei de coração, onde o meu velho homem é sepultado e ressurge um novo homem, uma nova mulher. As coisas novas, eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só que o batismo também é morte, é o sepultamento do velho homem. Quer ver outra coisa? Nós estamos falando a ceia do Senhor. Nós só estamos aqui porque alguém entregou sua vida na cruz do Calvário, e esse alguém chama-se como? Jesus Cristo de Nazaré. Só que não fica só na morte, a morte dele nos trouxe vida. Então a ceia do Senhor, ela simboliza alguém que foi na cruz, que entregou a sua vida, foi totalmente ali massacrado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar vivos, ou ter vida eterna. Outra coisa que significa morte, cruz, como eu já disse aqui, a Bíblia diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir Jesus. E a vida cristã, ela é marcada pela rendição. Quanto mais rendidos estamos a Jesus, mais vida nós temos nele. E a cruz é o significado de morte, mas também de triunfo. Outra coisa, o discipulado também é morte. Sabe por quê, amados? Porque aquele que não desconstrói para construir, esse está fadado a uma vida totalmente sem propósito. O discipulado é isso, é aprender para ensinar os outros. E discipulado, o maior discipulado meu e seu é a Bíblia. Mas também no discipulado Deus usa pessoas. Isso é o verdadeiro discipulado. Mas discipulado é negar a si mesmo, é morrer pela nossa vontade e viver por uma causa. A morte para o cristão não é o fim, mas o começo. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo, estes viverão eternamente. Então a morte para nós, que servem a Deus, que entendem que não é só, e nós temos uma vida só, depois a Bíblia diz que isso vem, depois da vida, depois da morte, aliás, vem o juízo. Não temos outras vidas, não temos como viver, em reencarnar, não tem isso, irmãos. A nossa doutrina bíblica nos ensina que nós estávamos mortos, Jesus deu vida, mas agora a gente precisa entender que a vida de Jesus para nós é eterna, porque mesmo morrendo, vivemos. É um negócio louco, né? Tipo, deu chute, não deu? É meio louco, mas é porque Jesus nos garante isso. Outra coisa que a gente precisa entender é a conexão, é o conectar. Raramente nós vamos ser bem-sucedidos trabalhando sozinhos. Esta celebração, propriamente dita, não aconteceria só comigo aqui. Porque você imagina só, eu nunca vi alguém, se eu ver, meu Deus, vai me inspirar, mas eu nunca vi. Você imagina só eu chegando aqui no culto, abrindo a porta, atendendo os irmãos, tocando a bateria, o sax, aí eu vou para o teclado, aí eu toco guitarra, eu prego,
eu dou os recados, o que ia acontecer, gente? Nada. Agora, é lindo ver, um prepara a ceia, outro pinta, outro prepara o multimídia. Você tem noção de quantas pessoas estão a serviço nessa celebração? Eu arrisco dizer, mais de 30. Quem convence é o Espírito, quem conecta é a igreja, e quem envia é a mesa. Então, conectar é importante, nós não fazemos nada sozinho. Não existe vida cristã em carreira solo. Nós devemos orar pelas pessoas certas, para Deus levantar pessoas certas, para sermos conectados, para nos aprofundarmos em Deus. Você sabia, queridos, que as pessoas que andamos hoje estão moldando quem seremos amanhã? Então é importante nós conectarmos com pessoas certas. Eu não estou falando de fazer missões, porque nós vamos conectar muitas pessoas, mas eu estou dizendo num nicho de abrir coração, de liderança, numa questão mesmo de viver com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo amor, a mesma vontade. Isso é Deus que vai acrescentando, através da visão que Deus nos deu. Qual é a nossa visão? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer com que pessoas comuns se tornem extraordinários discípulos de Jesus. Todo mundo que entrar aqui vai saber disso, vai ser claro isso. Por quê, queridos? Porque temos um alvo, nós queremos conectar pessoas, nós queremos fazer com que as pessoas reconheçam Jesus na vida delas, através de nós, através da igreja. Isso é conexão. Eu preciso me conectar, gente, com pessoas, eu falei de manhã, vou falar novamente, com pessoas que me desafiam a crescer. Eu amo me conectar com pessoas que me desafiam a crescer. Eu amo estar do lado de gente que fala assim: ei, você está muito devagarinho, você está muito aí, né? E aí me ativa. Queridos, eu sou assim, respeito todos, mas eu amo estar com pessoas que me ativam, que me faz crescer, que me desafia. Nós estamos fazendo aqui uma jornada de liderança, nós estamos lendo um livro juntos, com alguns líderes da igreja. Isso está sendo tão abençoador, que a gente vai fazer mais vezes. Mas isso é tão, toda quinta-feira à noite a gente se reúne remotamente, nós lemos um capítulo do livro, e nós discorremos o livro, porque isso faz bem. A liderança, nós precisamos estar preparados, para aquilo que o Senhor vai fazer, as pessoas que Ele vai enviar, as pessoas que Ele vai nos permitir conectar, e é todas as pessoas, não é só pessoas cheirosinhas, bonitinhas, agradáveiszinhas. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para os sãos, Ele veio para quem? Para os doentes, para aqueles que precisam. A gente precisa conectar, sair da nossa zona de conforto. Logo, logo a igreja vai ter uma grande novidade. Logo, logo a igreja vai ter uma grande novidade aqui de um projeto, para nós não ficarmos só aqui recebendo, mas nós vamos ser ativados para ir nas casas, para evangelizar. Quando alguém que chega até você e tira você da zona do conforto, glorifique o Senhor. Porque o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, Satanás, não quer que você seja incomodado, que você saia da zona de conforto. Ele quer que você seja uma pessoa acomodada, porque um crente acomodado é uma propaganda para o inferno, mas um crente ativado e enviado é uma grande propaganda para o reino de Deus. Aleluia. E por último, confiar. Eu sei que tem muita gente aqui: pastor, já confiei tanto. Sabe aquela, vou devagar, porque eu não quero me envolver. Eu te respeito, queridos, mas chega uma hora que não tem como, o Espírito Santo vai falar com você: ei, chega, já deu, a estação do luto já foi, agora você vai ser ativado de novo. Eu dei o exemplo aqui de alguns irmãos
que estavam, vamos dizer assim, enferrujados em alguns dons. Mas quando a igreja conecta, quando a igreja ativa, essas pessoas entendem que não é uma necessidade a ser suprida, mas é uma ativação profética. O teu dom é uma ativação profética, aleluia. Olha só o que uma escritora cristã inglesa escreveu: quando você não conseguir quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele, vai. Porque às vezes a gente quer que um anjo desça até nós e fala assim: ei filho, estou aqui para te dizer, faça isso. E a gente espera tanto que perdemos o time. Querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Enquanto Ele não vem, nós vamos. Jesus está voltando, está às portas. A Bíblia diz, eu recebi esses dias um story no Instagram, e eu vibrei de do pastor Paulo Júnior, Paulo Borges. E ele falou assim, que tem muito crente achando que é ovelha, que só é ovelha, porque a ovelha, ela precisa de cuidados. Mas ele disse, esse pastor, que Deus, Jesus, o Senhor, não nos pediu para orar para Deus enviar ovelhas, mas para Deus enviar trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, se cada um de nós, como ovelha, nos dispormos ao serviço de Deus, nós vamos ter, a partir do mês que vem, 3, 4, 5 cultos. Nós vamos começar a construir nossa escola rapidinho. Nossa igreja Kids, rapidinho. Se cada um de nós, como ovelha, sermos ativados e trabalharmos para o reino, queridos, uau, é lindo. Precisamos confiar no caráter dele. E é muito importante falarmos para Deus, expressarmos o que está no nosso coração para Deus. E não é pecado você duvidar, não é pecado você dizer: Senhor, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Não é pecado você questionar. Você não será eliminado, não vai ter uma campainha: duvidou, está desclassificado. Não é assim. Chega para Deus, fala dos seus problemas, fala das suas dúvidas. Chega com amor, com temor. Chega: Senhor, eu não estou conseguindo entender, me ajuda. Por isso que eu digo que um precisa dos outros para entender. Ou seja, decida permanecer na presença. Olha só o que diz o texto de Atos 20, do versículo 22 a 24. Se você quiser abrir, fique à vontade, mas vai passar no telão aqui, Agora, isso é o apóstolo Paulo. Diz assim, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo aqui estava encerrando a carreira, já tinha feito suas viagens missionárias, já estava ali, discipulou pastores, abriu igrejas, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu cartas, ele discipulou os crentes, discipulou os pastores, e está chegando um momento que ele está falando o seguinte: agora eu estou indo de volta para Jerusalém, mas o Espírito Santo já me disse que que o meu retorno, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, mas não importa isso para mim. O que importa é que a minha jornada e a minha carreira seja completa. E olha só o que diz Jesus em João capítulo 15, verso 4. Disse Jesus:
permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Vocês estão percebendo a bênção da permanência? Vocês estão percebendo que quem permanece enraiza? Quem permanece desfruta das promessas de Deus? O apóstolo Paulo, nós entendemos que por várias cartas dele para as igrejas, ele ficou o tempo que Deus pediu para ele, nem mais, nem menos. O apóstolo Paulo inaugurou muitas igrejas, discipulou muitas pessoas, mas respeitou o tempo que Deus estava dando para ele. E tudo que ele fez foi dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando tem essa percepção de permanecer, gente, tem muita gente que não consegue receber tesouros dos céus, bênçãos de Deus, promessas de Deus, realmente puras, porque não permanece. Fica um tempo aqui, um tempo lá, vai lá, vem aqui, corre para lá, não permanece. E aí, quando você não enraiza, quando você não... Tem gente que não para emprego. Aqui não está bom, vou mudar. Aqui não está bom também, vou mudar. Aqui não está bom, vou mudar. Não avança. Quem não permanece não avança. Só se Deus pedir para você: sai daí, vai para onde eu te colocar. Você entende? Tem gente que sofre com relacionamentos nocivos, porque não pede a Deus sinais. E outra, tem gente que, eu até vou falar isso aqui, não é terapia de casal, só dia 24 no Elo Real, até rimou. Mas eu vou falar para você o seguinte: tem casal que sofre demasiadamente na sua vida relacional, porque quer mudar o outro de qualquer jeito. Não, mas você tem que mudar, primeiro você muda para eu mudar. Na verdade, quem precisa mudar primeiro somos nós. Para que o outro mude, eu preciso mudar, eu preciso permanecer. Outra coisa, tem gente que não dá certo em relacionamento, porque ora para Deus dar o varão, ou a varoa, não, isso é antigo, né? Mas ora para Deus dar uma pessoa. Só que aí ela está vendo que o rapaz é braço curto, é o Tiranossauro Rex. Não trabalha, é braço curto, queima ele, Jesus. Meu Deus, livra minha filha do Tiranossauro Rex, Pai. Braço curto, sabe? Não quer trabalhar. Aí a irmã: mas ele é lindo, maravilhoso, mas vai pedir esmola para dois, santa. Não adianta, não, mas ele é maravilhoso, foi Deus que enviou. Foi nada, foi o Satanás mesmo. Pastor, eu estou orando e Deus me apresentou aquela moça maravilhosa. Ela tem o cheiro de jasmim. Só que ela tem um grande problema. Ela não é fiel. Ela não é leal. E aí, queridos, Deus está mostrando os sinais, e você está falando: não é ele, é ela, é ele, é ela. Aí tudo bem, você casa, o que vai acontecer? Queremos na misericórdia de Deus, mas vai ser difícil. Poupe-se, não se adiante, não se precipite. Agora você que casou, segura aí. Não adianta, irmão. Segura. Tem muita coisa que Deus quer ensinar a gente. Deus está falando, né? Aleluia. Aleluia. É isso aí. Mas permanecer, queridos, é muito importante para a nossa vida. O apóstolo Paulo aqui, ele vai descorrendo a sua história, e uma coisa que ele
me chamou muita atenção. Ele disse assim: olha, eu vou parar um pouco e vou voltar para Jerusalém. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa retroceder para avançar. Muitas vezes nós precisamos discernir o que está acontecendo. E nós cantamos aqui essa noite que é assim que lutamos as nossas guerras. É de joelho, é prostrado ao Senhor. Você quer cura para o seu casamento? Permaneça. Permaneça a Deus e honre o seu voto, honre a sua aliança. Você quer ser um obreiro bem-sucedido? Honre o Senhor, honre a casa que você está e honre a sua liderança espiritual. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida, permaneça em Deus, permaneça nele, porque Ele vai fazer coisas maravilhosas, promessas vão ser derramadas na sua vida, sabe por quê? Por causa da sua permanência, da sua solidez. Que não sejamos uma casa construída na areia, que vem as tempestades, vem os ventos e a destroem. Nós devemos ser casas construídas nas rochas, que é Jesus, que quando vem as tempestades, os ventos, quando vem os mares revoltos, nós estamos firmes. Queridos, você tem que ser igual crente bambu. Sabe aqueles bambus aquele alto, grande, o vento vem e o bicho fica até... Mas ele volta. Sabe por que ele volta? Porque a raiz está firme. Mas se que não tem raiz, a pessoa que não tem raiz, faz assim, ó, tac, quebrou, já era. Não é para ser no aviãozinho, né? Ser o crente bambu, agora a doutrina do crente bambu. Não é isso. É você entender que quanto mais firme você está, mais enraizado em Cristo, podem vir os ventos, os problemas, as tempestades, podem vir as feridas, podem vir as questões, que você vai estar firme em Jesus. Amém, amados? Eu declaro em nome de Jesus que nós seremos firmes no Senhor. Amém, amados? Tem uma história, nós já vamos servir a ceia, mas tem uma história muito maravilhosa na Bíblia. A história falou muito comigo, que é a história de Ruth com a sua sogra Noemi. Só um pano de fundo rápido. Ruth era casada com Malom, e ficou casada durante 10 anos, e ali veio uma grande guerra, perseguição e tudo mais ali, e o marido morreu. E aí ficou Ruth, a viúva, Noemi, a sogra, né, a mãe de Malom, e ficaram ali difícil, sem um homem para trabalhar, né? Não era um tiranossauro rex, mas era um homem que trabalhava, um homem que sustentava a casa, e viveram ali dias de muito caos, de muitas coisas. E aí o marido morre, e ela em terra estrangeira, ela ali pede para Noemi ficar com ela. Não, eu vou ficar com você. E aí no texto diz, aqui em Ruth, capítulo 1, verso 16 e 18, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, e onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe a ti. E quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, através dessa atitude, Deus honrou Ruth, abençoou. Sabe por quê? Porque Deus coloca alguém na história chamado Boaz. Boaz era um fazendeiro da época, que falou o seguinte: ó, eu vou assumir Ruth, Noemi, a família toda, porque eu vou estar ali com eles, vou trazer, né? Não são mais ali deixado para trás, mas eu vou assumir eles. E ali depois Boaz se casa com Ruth, e ali tudo é reconstituído, tudo é restaurado, e amém por isso. Só que aí, olha só, o texto que está dessa parte,
em que eu estou falando? Em Rute 2, 11 e 12. Boaz respondeu: contaram-me. Por isso que a sua permanência vai chegar nos ouvidos dos outros. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Gente, pela sogra, você ouviu, sogra? Isso mesmo. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver como um povo que pouco conhecia, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Deus restituiu Rute, Noemi, por causa da permanência de Rute. Quem permanece recebe promessas de Deus. Quem permanece na presença vive o extraordinário e o sobrenatural. Mas aquele que não é sólido, aquele que é instável, aquele que não tem segurança, aquele que Maria vai com as outras, aqueles que são, uma hora está ali, uma hora está lá, uma hora está lá. Queridos, cuidado com o que você ouve. Eu sempre digo isso, porque às vezes o que você ouve vai te conduzir, vai conduzir seu coração. Então cuidado com o que você ouve, as pessoas que você ouve, quem você caminha. Por quê? Porque quem permanece nele vai ser vitorioso. A Bíblia diz que a salvação é para aqueles que permanecem até o fim. E nós vamos permanecer. Levante sua mão onde você está aí e diga assim: eu permanecerei até o fim com Jesus. Aleluia, aleluia. Você não vai parar no meio do caminho, eu profetizo isso. Você não vai parar no meio do caminho. E se você tentar parar, se você não conseguir mais avançar, nós estamos aqui para te ajudar. Você está aqui para me ajudar. Porque, queridos, é difícil até permanecer, você sabia? Com tudo que nós temos visto, ouvido, é difícil permanecer. Mas nós vamos ser fiéis ao Senhor e Deus vai nos ajudar, Ele está nos ajudando. Permanecer não é para aqueles que são instáveis. Desistir é sair da presença. Olha só a frase: quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. E é verdade, porque quando Deus quer te usar, queridos, vou falar uma coisa para você, a luta é grande. Porque quando você está quietinho, está tudo bem, você não é uma ameaça para o inferno. Quando você se levanta em Deus, quando você fala assim: Senhor, eis-me aqui, a armadura vem assim, ó. É tipo mesmo essas pegadas de super-herói. Só que não é, lógico. Mas é espiritualmente. Quando você se dispõe e diz assim: Senhor, eis-me aqui. Ah, meu irmão. Aí Deus te capacita, te reveste. Aí Deus começa a te usar. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vive isso que você está pregando. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava lendo um livro. Cadê minha esposa? Minha esposa está andando por aí. Nós estamos lendo um livro que diz assim, ó, que todo pregador tem a síndrome, que sofre com a síndrome da hipocrisia. Porque imagina só, a gente tem que pregar o que vive, ok? Muito bem, viver o que pregamos. Só que aí, nós vivemos com essa síndrome, porque nós não pregamos a nossa mensagem, nós pregamos a mensagem de Cristo, e aplicamos fé com aquilo que pregamos, e nós precisamos sim vigiar o nosso coração, nos mantermos firmes, mas a luta que nós temos, é sempre de Satanás nos apontar dizendo: ah, você não é tão bom assim, você desliza, você às vezes pensa alguma coisa errada, é assim ou não é? Por quê? Porque o inimigo, ele quer fazer com que sejamos
crentes meia boca. E quer que eu falo com todo respeito para vocês? Vocês estão aqui para ouvir a mensagem, a palavra de Deus, amém? Nem o diabo gosta de pessoa meia boca. Duro, né? Esse discurso, mas é verdade. Porque quando você entra numa causa, você vai ter que ir até o fim. Então, quando Deus nos capacita, quando Deus nos chama, Ele vai dando as ferramentas certas, necessárias para nós. E queridos, não adianta, não é só você, não é só da banda de cá e nem da banda daí, todos nós nos sentimos desqualificados para algo. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o chamado de Deus, nós temos a certeza que Ele está conosco, por isso nós avançamos. Nós não somos perfeitos. Quem sabe você está dizendo, mas eu preciso ser perfeito para servir. Não, sirva para que você seja aprimorado. É isso, esse é o detalhe. Amém, amados? Vamos avançar para a gente terminar. Para que possamos permanecer na presença, por onde formos, primeiro, seja sensível à direção do Espírito. Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Querido, se Deus mandou você fazer, você faz. Se Deus pediu para você parar, você para. Se Deus pediu para você fazer um pit stop, faça um pit stop. Mas não queira fazer as coisas sem ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sem ser dirigido por Deus. Eu contei de manhã e vou contar para vocês rapidamente um pouco da minha história. Eu estava trabalhando, e sempre com aquela crise, com a igreja. Enquanto nós estávamos no outro salão, até nós conseguíamos administrar melhor. E eu vivia aquela crise às vezes. E aí quando eu comecei a trabalhar numa outra empresa, sempre trabalhei com a questão de arquitetos, né, de construtor, de decoração de casa, decoração que eu digo assim, pintura, essas coisas, texturas, né, enfim. Eu sempre gostei, comecei a trabalhar com 14 anos. E aí eu nunca fiquei desempregado, irmãos. Eu saí de uma loja para outra, saí de uma loja para outra, saí de uma loja para outra. Nunca fiquei, graças a Deus. E sempre saí com portas abertas. Nunca assim, que mau funcionário tal. Sempre com portas abertas, graças a Deus. Mas aí, eu estava trabalhando nessa última empresa que eu estava. E aqui já com a igreja avançando, nós trabalhando. Nós estávamos trabalhando. E aí eu saí de férias. E quando eu voltei das férias, já recebi o supervisor lá com o papel: olha, precisamos te dispensar, porque mudou ali a filosofia da empresa e tudo mais, tal. Aí eu contei, acho que para vocês já, que eu orei pelo supervisor, né, tenho amizade até hoje com ele, e, enfim, falei com ele esses dias atrás. E aí eu falei assim: Senhor, por quê, Pai? Eu nunca fui mandado embora, eu sempre pedi a conta, nunca. E sabe aquela sensação de agora, né? Tipo, vou avançar, entregar currículo, tudo bem. Mas aí eu fui surpreendido em receber uma ligação do conselho, às 10h30 da noite, quase 11 horas da noite, dizendo: pastor, nós estamos com você, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. Eu ali ainda discernindo, né, ali o que estava acontecendo comigo. Eu falei: não, querido, está tudo bem, muito obrigado, carinho. E ali eles falaram: pastor, nós entendemos que agora o seu tempo de trabalhar fora cessou. Você precisa estar integral na igreja. E nós vamos dar todo o suporte, dar todo o cuidado para você estar na igreja. Queridos, eu nunca me senti tão amado. E aí nós começamos esse processo. E aí foi outro processo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu nunca pedi para eles. Eu saí da última empresa, foi em março do ano passado. Faz um ano e pouquinho. Mas antes disso, quando nós abrimos a igreja, sempre trabalhei fora. Eu nunca falei para eles:
nem para a gestão agora atual e a gestão antiga. Eu nunca cobrei eles, eu nunca fiquei cobrando eles. Eu entendia que eu era o homem da casa, eu precisava suprir a minha casa, e entendia que eu era vocacionado, mas era um tempo, Deus estava me trabalhando com o meu coração. Por isso que eu digo para você, quando você permanece, Deus abre as portas. E aí quando o conselho me chamou dizendo: pastor, olha, entendemos de Deus, chega, agora você vai ser integral. Aleluia. E o meu desejo, amados, o meu desejo é servir cada vez mais a igreja, ter pessoas aqui integrais também, que sirvam a igreja, que tenha um secretário, que tenha uma ação social, que tenha uma instituição, que tenha, nós vamos trabalhar, irmãos. Mas para isso eu sei que Deus está moldando a minha vida, a minha liderança, Deus está trabalhando conosco como igreja, para nós rompermos com a nossa... às vezes com muitas coisas, porque Deus vai nos entregar coisas grandes, e Ele não é irresponsável, queridos. E a questão é, nós estamos dispostos a servir, a nos colocarmos mesmo, porque quanto maior a igreja, mais trabalho tem, mais demanda tem. É isso que eu digo para vocês. Nós não precisamos orar para Deus trazer ovelhas, mas trabalhadores, e as ovelhas vão chegar, vão ser trabalhadas por Ele, e vão se tornar grandes trabalhadores do reino. Por isso eu digo para você, não é o seu tempo mais de ficar sentado, de ficar esperando, Senhor me usa, é só você dizer: Pai, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E é isso que Deus quer fazer, amém, amados? Seja sensível, tenha certeza em meio às incertezas. Estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer comigo. Quando você tem fé em Jesus, quando você entende que a sua vida está submersa nele, aonde você for, aonde Deus te direcionar para ir, vai frutificar, vai dar fruto, vai crescer, vai avançar, queridos, amém, amados? Mas mude a sua postura, dentro do trabalho, dentro da sua casa. Às vezes nós temos incertezas que abafam as nossas certezas. Não, tenha certeza de que Deus vai te usar, de que Deus está com você. E é isso que Deus quer fazer conosco. Não ande por sentimentos, ande por fé. Não ande por aquilo que você vê, mas por aquilo que você tem promessa de Deus. Eu tenho promessa, você tem promessa de Deus, amados. Pastor, mas eu já tenho 70 anos. Queridos, é a idade perfeita para Deus te usar. Mas eu tenho 80, é a idade perfeita. Eu tenho 20, perfeito. 30, meu Deus, 40, Senhor. Não tem idade para Deus usar. Amém? Todos serão disponíveis. Terceiro, vamos avançar. Jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Em todas as cidades, o Espírito Santo me avisou que eu vou ser preso, que eu vou sofrer, que onde eu passar, eu vou sofrer. É isso, gente. Vamos desconstruir uma coisa chamada, não é chamada, mas vamos desconstruir algo que a gente levanta, dizendo que, não, eu vou servir a Deus e vai ser tudo bem, vai dar tudo que eu fizer, vai dar tudo certo. Muitas vezes, as próprias dificuldades, as próprias falhas, os próprios erros que nós tivermos, vai nos amadurecer, para crescermos em Deus e recebermos mais coisas ainda. Não tenha medo de errar, irmãos. Eu já errei várias vezes, tive que voltar. Você vai errar várias vezes, nós vamos errar várias vezes. Não adianta, você não precisa ter medo de errar. Só ame a Deus, só ame o Senhor. E Paulo, ele acertou tantas vezes, mas imagina só um homem que fala assim, meu Deus, eu já vou sair daqui, mas o Espírito Santo já me avisou, que quando eu chegar lá vou ser preso, eu vou ser açoitado. Meu Deus! Tem gente que tem medo de errar, medo de fracassar, medo de sofrer algumas coisas. Não, o inimigo é furioso, vai me retalhar. Que retalhar? Você é de Deus, se acontecer alguma coisa, tem a permissão do Senhor, agora a gente pode brincar com isso. O inferno está aí, gente. As coisas do mundo estão aí, gente. Satanás, ele não deixa de ser ladrão, que mata, rouba e destrói. Ele é assim. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Por isso eu digo para você, permaneça, fique na presença. Quarto,
Foque sempre no destino do teu chamado. Todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, senão tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Jesus. Queridos, jamais coloque a sua expectativa em pessoas, mas em Deus. Confie em Deus. Vença o egoísmo, o orgulho. Termine sua corrida, vai firme, vai focado, vai para cima. Complete o seu ministério. Tem coisas que Deus está falando com você, está ardendo dentro de você, e você está resiliente, ainda você está relutante. Queridos, confie, entregue-se para Ele. Olha só, você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Fique com Ele. Tem um hino antigo, que eu me lembrei aqui agora. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aquela também que diz assim, ó, divino companheiro no caminho. É essa, né? Acho que é a mesma. É a mesma. Ele é o divino companheiro que Ele sempre fica. E Ele está aqui dizendo para você, ei, deixa eu ter com você. O que Jesus fazia muitas vezes? Ei, desce da árvore que eu vou ter com você na sua casa. Jesus tem prazer. Agora, será que nós temos prazer de permanecer nele, de nos deleitarmos nele? Essa é a questão, queridos. E eu quero concluir, pedir por gentileza que a banda já se achegue, para a gente servir a ceia. Dizer que hoje nós precisamos permanecer na presença do Senhor. E eu quero pedir para que você também se coloque de pé, por gentileza, porque nós vamos ler esse versículo juntos, e vamos orar juntos. Eu gostaria que a igreja recebesse essa palavra de Salmo 1:3, e nós vamos repetir esse salmo com muita força, e eu profetizo em nome de Jesus que isso acontecerá em nós, para aqueles que permanecem. As bênçãos de Deus estão para aqueles que permanecem nele. E nós vamos permanecer. Quando eu falar até 3, você vai ler ali no texto, está bem no telão, ali para você ler, bem forte. E Deus vai derramar aqui uma unção que vai nos fazer permanecer nele. Queridos, você nunca mais será o mesmo. O teu pensamento não vai mais vagar. O teu coração não vai ser mais dividido. Os teus pés se firmarão. Você frutificará. Bem forte. Depois que eu ler com a igreja, eu gostaria que o louvor celebrasse, mas celebrasse ao Senhor, porque nós vamos orar. Amém? E nós vamos receber isso de Deus. Mas que vocês celebrassem mesmo, mas lá em cima, com alegria. E eu creio, queridos, que hoje é uma noite para permanecermos. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?